a gente vai entender aqui um pouquinho o conceito de frações. A fração ela é uma representação de uma parte ou mais parte de algo que foi dividido. Como o exemplo aí, esse bolo de chocolate sendo repartido em 6 pedaços iguais. Então, quando a gente reparte, a gente está fracionando, né? É esse o conceito de fração. Fração é uma representação de uma divisão, em que o denominador ele é equivalente ao dividendo, o numerador é equivalente ao dividendo, e o denominador é equivalente ao divisor. Aí a gente segue aí o exemplo, vou estar aqui um pouquinho para vocês visualizarem melhor. André pediu uma pizza de tamanho médio, a pizza ela contém aí 5 fatias, mas ele só comeu 2. Aí como a gente pode representar isso como uma fração? Tá? Nós temos aqui ó, os numeradores e denominador. O numerador ele indica a parte dessa fração, tá? Chamamos de parte. E o denominador nós indicamos que é o todo dessa fração. Então nós temos aqui ó, 2 quintos, representando aí essa problemática que foi colocada, tá bom? Aí nós temos frações decimais. Essas frações decimais aí, cujo denominador, eles são potências de base 10. Se vocês observarem aqui alguns exemplos, nós temos aqui 3 décimos, 4 centésimos, 19 milésimos, 48 décimos de milésimos, enfim. E aí nós temos as potenciações aqui embaixo, tá? Mais na frente a gente vai estar falando mais sobre potenciação, só para vocês entenderem um pouquinho, quando a gente fala de frações decimais, são os denominadores aí de potência de base 10. Para vocês entenderem melhor, nós temos aí essas potências, cujos denominadores, os resultados dessa potenciação aí, essas potências, são os nossos denominadores que nós vimos anteriormente. Por exemplo, temos aí 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, que é 10, 10 elevado ao quadrado, que é 100, 10 elevado ao cubo, que é 1000. Tá bom? Vamos de exemplo. Na turma do 7º ano do Colégio Universo, tem 20 estudantes, sendo que 2/4 são meninos. Quantas meninas existem nessa turma? E aí primeira coisa, é a gente coletar esses dados, tá certo? O que a questão ela me diz? E a gente tem que se fazer essa pergunta, para a gente poder entender um pouquinho a questão aí de interpretação de texto, tá? Então vamos lá. Repetindo, né? Na turma do 7º ano do Colégio Universo tem 20 estudantes, sendo que 2/4 são meninos. Quantas meninas existem nessa turma? A gente tem aí ó, os dados, total de alunos, que são 20, e 2/4 são meninos. O que é que a gente vai fazer aí? Primeiramente, a gente falou aí anteriormente que o nosso denominador, ele representa o todo dessa fração. Então a gente observa que o total de alunos são 20. Logo, nós vamos dividir 20 por 4, que vai ser igual a 5. Sendo que isso vai representar 1/4 desses alunos. E aí tivemos que multiplicar por 2 para obtermos o resultado de 10. E aí nós vamos ter 10 meninos e 10 meninas. Tá? Para vocês entenderem melhor o que foi feito aqui, nós dividimos, quando vocês pegarem questões similares a essa, tá bom? O que é que a gente faz? Nós dividimos pelo nosso denominador e em seguida multiplicamos pelo nosso numerador, certo? Nós vamos estar fazendo nas próximas aulas mais alguns exercícios, tá? Em relação a problemas com frações. Aí nós temos aí algumas representações de inteiros. Aí
Na fração 12 quartos, por exemplo, ela representa 3 inteiros. Como 12 dividido por 4 é igual a 3, então nós teremos 12 quartos dividido igual a 12 dividido por 4, representando 3 inteiros. E aí nós vamos classificar as frações. As frações elas podem ser classificadas de 3 formas. Nós podemos ter frações próprias, impróprias e aparentes. Nas frações próprias, nós teremos o numerador menor do que o denominador. Se vocês observarem aqui, deixa eu dar uma destacada aqui para vocês observarem, nós temos aqui, ó, acabei riscando aqui, vamos lá. Nós temos aqui o numerador menor do que o denominador. 3 quintos, 1 meio, 15, 26 avos. Tá? Nas frações impróprias, já isso é o inverso. O numerador ele torna-se maior que o denominador. Temos aqui 8 quintos, 13 sextos, 29 dozeavos. Nas frações aparentes, o numerador ele vai ser divisível pelo denominador. E é isso que faz ela ser diferenciada das frações impróprias. Tá certo? Nesse caso aqui, nós temos numeradores e denominadores iguais. Classificamos essa fração como fração aparente, pois 8 ele é divisível por 8. Nessa segunda aqui, nós temos 6 meio, onde 6 dividido por 2 é igual a 3. Logo, essa fração ela vai ser uma fração aparente. 10 quintos, logo 10 dividido por 5 é igual a 2. Então, essa fração ela é classificada como fração aparente. Então, essa é a diferença entre frações impróprias e frações aparentes. Nas aparentes, o numerador ele é divisível pelo denominador, diferente das impróprias, que o numerador ele é maior que o denominador, mas ele não é divisível. Ok? Seguindo, só um minutinho aqui, para a gente seguir, nós vamos ter as representações gráficas. Essas representações gráficas, a gente pode até exemplificar isso aqui. Vamos imaginar uma pizza. Nós temos aqui uma representação gráfica de uma fração de uma pizza. Sei lá, tem uma pizza, tem 4 fatias, sendo que só foi comida uma fatia dessa pizza. E aí, como é que a gente representa? 1/4. Temos aqui uma pizza onde tem 8 fatias. Como é que a gente só foram comidas 2 fatias? Como é que a gente representa? 2/8. E assim a gente segue. 1/4, 4 16avos, tá? Então, essas são representações gráficas das frações. Nós vamos estar tornando essa fração irredutível. Nesse exemplo aqui, nós temos 8 vigésimos, onde nós vamos estar dividindo ela pelos seus divisores comuns, tornando a fração 4 décimos. Fazendo novamente essa divisão pelo seu divisor comum, nós vamos ter 2 quintos. Então, repare que não tem nenhum número, nenhum divisor comum entre 2 e 5, que nós podemos reduzir mais essa fração. Assim, chegamos a uma fração irredutível. E essas frações, elas são chamadas de frações equivalentes. Tá? Mais na frente, a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre frações equivalentes. Então, eu tenho aí 8 vigésimos, 4 décimos e 5 quintos como frações equivalentes. Temos aí outro exemplo. Temos aí 20 centésimos, também dividindo elas pelo divisor comum. Repare que essas divisões elas são simultâneas, tá? E aí, tomamos essa fração irredutível como 1/5. E essas frações, elas são equivalentes. Pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre comparação de frações. Junto a essa aula, vou estar postando outra aula aí, só falando sobre comparação de frações, tá? Utilizamos o sinal de maior que, menor que
ou igual, pois uma fração ela pode ser maior que a outra, menor que a outra, ou até mesmo igual. Vamos de exemplo. Em uma escola de idiomas, 5/12 dos alunos cursam inglês e 4/9 espanhol. Nessa escola, há mais alunos cursando inglês ou espanhol? Não se preocupem, tá? Não façam essa carinha aí que vocês estão vendo no vídeo. E essa questão ela é muito simples, vocês vão ver. Vamos lá, solucionar essa questão. Temos aí como 5/12 esse primeiro dado aí, que são os alunos que cursam inglês. E essa segunda fração, 4/9, são os alunos que cursam espanhol. A questão está me pedindo, há mais alunos cursando inglês ou espanhol? Então vamos fazer essa comparação aí para saber qual é a fração maior, qual é o quantitativo de alunos maior, tá certo? Bem simples, a gente vai estar fazendo uma multiplicação aí, onde estaremos multiplicando o numerador da primeira fração pelo denominador da segunda fração, o numerador da segunda fração pelo denominador da primeira, ok? Repare que é uma multiplicação cruzando aí, ó. Então, fazendo essa multiplicação, 5 vezes 9, obteremos o resultado de 45. E 4 vezes 12, logo vai dar 48. Então, portanto, 4/9 vai ser maior que 5/12, tá? Só uma dica para vocês aí. Muitas vezes os alunos eles acabam errando questões assim por estar observando o denominador, por a gente falar que ele é o todo dessa fração, né? Então, está observando esse denominador e por ele ser maior, está indicando. E nesse caso aqui, não é o que nós vemos. 4/9 torna-se maior que 5/12, tá ok? Então, não olhem o denominador e indique que é maior. A gente vai ter que fazer esse cálculozinho aqui, que não é difícil, é simples, tá? E agora é hora de fazer exercício. Não é educação física não, tá, pessoal? A gente vai estar fazendo... Olá pessoal, a gente vai falar um pouco agora sobre comparação de frações. E fazendo comparação de frações, nós vamos poder utilizar, certo, o sinal de maior que, menor que ou igual. Só uma dica, para você que tem dúvida entre esses sinais ainda, utilizem as mãos para fazer esse sinal. Onde você, fazendo esse sinal com a mão direita, você está indicando o sinal de maior que. Fazendo esse sinal com a mão esquerda, você vai estar indicando o sinal de menor que. E aí, professor, na hora que eu vou fazer lá, ordenar os números, eu simplesmente não sei para que lado colocar esse sinal. Lembra, pessoal, a abertura desse sinal, ele é sempre para o lado do maior, ok? Então vamos lá. Sabendo disso, a gente vai fazer essa comparação de frações e vamos ter aí, vamos supor, 2/4 e 3/5. Então, fazendo essa comparação, eu tenho aqui 2/4, a primeira fração, e eu tenho 3/5, tá? Só uma coisa, muitas vezes vocês acabam errando por observar o denominador dessa fração, já que a gente chama esse denominador de um todo dessa fração e o numerador ele indica a parte, tá? Muitas vezes vocês observam o denominador e acabam colocando ele como maior e nem sempre isso acontece, ok? Então vamos lá. É um método muito simples, onde a gente vai estar fazendo algumas multiplicações. Então, como a gente deve seguir aqui? Sempre, quando eu vou fazer essa comparação, eu vou multiplicar, tá certo? O numerador da minha primeira fração pelo denominador da segunda fração. Multiplicar o numerador da segunda fração pelo denominador da primeira fração. E aí eu digo que o produto entre o denominador
da primeira fração, do numerador da primeira fração, pelo denominador da segunda, que é 2 vezes 5, vai ser igual a 10. Ok? E multiplicando o numerador pelo denominador da primeira fração, 3 vezes 4, eu vou ter 12. Logo, 10 vai ser referente à primeira fração, tá? Então, eu vou ter que 3 quintos vai ser maior que 2 quartos. Ok? Então, só recapitulando, multiplicar o numerador pelo denominador da segunda e o numerador pelo denominador da primeira. Ok? Fazendo isso, vocês vão ter o produto dessas multiplicações e aí você vai comparar qual é o maior e qual é o menor. Nesse caso, ele pergunta aqui qual é a fração menor entre 3 décimos e 2 oitavos, certo? Mesma coisa, não olhem o denominador e marque lá que ele é o maior, essa fração é maior. Não, a gente precisa fazer essas multiplicações, certo? Então, ó, eu vou ter que multiplicar 3 por 8, tá? Numerador da primeira fração pelo denominador da segunda, e eu tenho que multiplicar 2 por 10. Numerador da segunda fração pelo denominador da primeira. Fazendo isso, 3 vezes 8, 24. 2 vezes 10, ou 10 vezes 2, vai dar 20. Propriedade comutativa, tá certo? A ordem aqui não vai alterar esse resultado. Bom, então eu tenho 24 e aqui eu tenho 20. Logo, 3 décimos vai ser, desculpa, no caso aqui, ela está perguntando qual é a menor, qual é a fração menor. Então, eu vou ter 2 oitavos, vai ser menor que 3 décimos. Ok? Então é isso, pessoal. A gente encerra por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem estar colocando aí nos comentários, onde depois eu vou estar visualizando, tá? Fazendo novas aulas, tirando essa dúvida de vocês. Qualquer coisa, pesquisem outros materiais, tem o livro didático, onde vocês vão poder ter acesso a esse conteúdo também. Façam os exercícios e até a próxima.